É o que nós estamos sendo ministrados aí esse mês, né? Restaurando aí as brechas, as roturas. E eu quero que você entenda, amado, que você foi chamado para ser um restaurador de brechas. Porque muitas das vezes, amado, estamos com a nossa casa destruída. Obrigado, minha irmã. Estamos com nossos lares sedentos do amor de Deus, dentro da igreja, buscando o Senhor, mas dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, muitas das vezes uma bagunça. Isaías 58:12. Todos acharam? Eu vou ler na minha versão, porque olha só que interessante. E os que procedem de ti edificarão ruínas antigas. Tu levantarás os fundamentos antigos e serás chamado reparador de brechas e restaurador de ruas para habitação. Esse é o tema da nossa mensagem, mano. E eu estava estudando em casa e nosso amado diácono Átila e tantos outros já pregaram, mas eu quero trazer o contexto bem rápido para a gente entender, né? Tá falando aqui a respeito, né, da volta do povo que estava cativo na Babilônia. O povo estava voltando de um exílio, né? E automaticamente eles teriam que restaurar Jerusalém, restaurar o templo. Mas também eu vejo, por outro lado, esse mesmo povo é um povo religioso, amado. É um povo que estava ali, mas não estava adorando a Deus de verdade com o seu coração. Estava vivendo uma religiosidade. Então Deus vai usar o profeta para poder chamar, repreender esse povo. E o profeta Isaías vai desafiar esse povo. Aqui, André, a restaurar as brechas. Vira para o seu irmão e fala para ele assim, ó: precisamos restaurar as brechas. André, o que é brechas para a nossa vida no dia de hoje? E eu quero trazer esse contexto para a nossa realidade hoje, mano. O que são brechas para a nossa vida, que já entregamos a nossa vida ao Senhor? Muitas das vezes são mentiras que falamos, são conversas inúteis, sabe? Aquela conversa a qual você não deveria nem estar naquele meio. Então isso abre brechas na nossa vida. São pessoas que são soberbas, estão na igreja, mas não conseguem se diminuir, mano. Não conseguem olhar para dentro de si, sabe? E se diminuir. Enquanto, contrapartida, a Bíblia diz que ele tem que crescer e nós nos diminuir. Que eu tenho que olhar para o meu irmão, diaconizaneira, e ver ele superior a mim. Mas muitas das vezes nós não conseguimos. Então são algumas dessas brechas, amado, que nós precisamos reparar nas nossas vidas. Porque às vezes a gente acha que tem nada a ver, porque eu omiti algo, né, do pastor, da pastora. A diaconisa nem me perguntou, mas eu fiquei sem graça. Aí eu não falei a verdade, mas também não menti, sabe? E isso vai entristecendo o coração do nosso Pai. Sabe? Abra sua Bíblia comigo. Efésios capítulo 4, versículo 27. Tá com a Bíblia não? Tá com a Bíblia não? Efésios capítulo 4, versículo 27. A palavra de Deus vai dizer assim, ó: não deixe lugar ao diabo. Então, amado, Paulo está nos dando um referencial. Ó, tudo que vocês fizerem, não dê lugar, não dê vazão. Por quê? Porque o nosso inimigo, ele está ao nosso
derredor, mano, bramando, rugindo, só esperando uma oportunidade, uma brecha para entrar e destruir a minha casa, a tua família. Mas para a glória de Deus, a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. É os anjos do Senhor que estão nos protegendo, mas cabe a mim e a você se manter firme, não deixar que as brechas se abram, porque senão o inimigo entra, mano, e ele faz uma arruaça. Amém, amado? André, o que é ser um reparador de brechas? Reparador de brecha é mais ou menos tipo um pedreiro assim, que vê um buraquinho, né? Vai tacando aquela massa, vai tampando. Mas o que eu quero trazer para a nossa vida? O que é um reparador de brecha no contexto espiritual? No contexto cristão? E eu escrevi aqui, é alguém que tem prazer em acolher, em ajudar, em abraçar, em se compadecer do próximo. Ou seja, é alguém misericordioso, é alguém que olha para o irmão, é alguém que olha para um vizinho, é alguém que olha para alguém que nunca nem viu na vida, mas está vendo que o irmão está passando por algum problema, algum desafio, alguma necessidade, e se coloca no meio, se coloca no lugar, se compadece. Isso é você ser um restaurador de brechas. Isaías 58, volta um pouquinho aí no versículo 9, se eu não me engano é a primeira parte, mano. Isaías vai dizer assim, ó: se tirares do meio de ti o dedo acusador. Olha pra cá, sabe por que essa palavra está dizendo isso, mano? Porque nos dias de hoje é mais fácil tu apontar o dedo e julgar, condenar. É mais fácil você incriminar uma pessoa do que você apoiar, liberar uma palavra de bênção, do que você dar um conselho. Estamos aqui, mas estamos doidos que o irmão deu um mole, um vacilo pra gente. Olha lá o irmão, e é crente, hein? Olha lá, traiu a mulher. Olha lá, ó, na empresa não é nada disso que fala. Então hoje em dia, amado, nós estamos mais preocupados em acusar do que em abraçar, mais preocupado em trazer peso sobre a vida do próximo do que nós sermos reparadores de brecha, sermos um canal de bênção. Estamos mais preocupados com isso. Só que a Bíblia vai dizer no Evangelho de João, capítulo 12, que Jesus falou assim: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Deus te chamou para ser luz nesse mundo, amado. E mais do que isso, não só você brilhar lá fora, não só você ter a luz de Cristo, mas através da tua vida, você gerar vidas. Você foi chamado para isso, Neira, para iluminar o bairro de Irajá, de Olaria, ser luz naquele lugar. E através da tua vida, do teu testemunho, vidas se converterem ao Senhor. Quando andamos em Cristo, somos luz e geramos vida. Por quê? Porque a vida de Cristo habita em nós, na pessoa do Espírito Santo. Ele falou: eu vou, mas vou deixar com vocês o Espírito da verdade. Então não há lugar na nossa vida para mentira. Não há lugar na nossa vida para palavras torpes. Porque Ele foi e deixou o Espírito da verdade. O Espírito Santo, o Consolador, aquele que intercede por mim e por você, quando nós oramos ao Pai. É Ele que sabe administrar, ordenar as suas orações, para que chegue até o trono da graça. Evangelho não é estar na igreja, irmão. Sempre falo isso. E você está na igreja, é você ser um religioso. Você está vindo aqui pela religiosidade. Você vem aqui, você ouve uma palavra, você canta louvores, você alegra o teu coração, mas e quando você sai daqui? O que você faz com tudo isso que tu recebeu? Estar na igreja não se te torna crente.
Você precisa ser igreja. Não aqui dentro, mas lá fora. Porque ser crente aqui é muito fácil. O problema é lá fora, quando não tem ninguém vendo. Qual tipo de igreja nós estamos sendo lá fora? Aí Paulo vai dizer, e é um texto que a gente usa muito aqui, né? Qual Paulo vai escrever ao Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Assim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, não vivo mais por causa de mim, porque eu já morri, mano. Para minha vida, para meus desejos, eu já morri. Já não sinto mais vontade de beber, de fumar, de usar droga, de fazer aquilo errado. Aquilo está no meu passado. Agora eu vivo a minha vida no Filho de Deus, que morreu, se entregou por amor a mim. É isso que Paulo está declarando. Não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo pela fé, eu a vivo no Filho de Deus. Porque agora as minhas vontades têm que estar alinhadas com a vontade do Pai. Para que eu possa ser um reparador de brechas. Para que eu não venha dar legalidade em tudo aquilo que o Senhor tem confiado nas minhas mãos. E no versículo 21 ele ainda deixa bem claro: eu me recuso a rejeitar a graça de Deus. Pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas, por que Deus então? Se é por causa da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou de nada. Sabe o que Paulo está dizendo? Então a morte de Cristo não valeu de nada, se a lei prevalecer. Aí Jesus fala assim, ó, eu não vim quebrar a lei, não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. Jesus veio e cumpriu todo o propósito dele. Só que porque ele pagou um preço a qual eu e você não éramos merecedor, agora nós estamos debaixo da graça, favor imerecido, que eu e você alcançamos em Cristo Jesus. Você pode dar glória a Deus por isso? Você não era merecedor, mano. Você era inimigo, transgressor. Você era pecador. Nós carregamos o pecado adâmico no nosso corpo. O momento que nós deixarmos de caminhar com Cristo, o velho homem vai gritar dentro de você. E você vai voltar a ser mal. Porque a Bíblia diz que o coração do homem, ele é perverso. Se não tiver Cristo dentro de você, amado, você não tem noção do que tu é capaz de fazer. Você está conseguindo entender isso? A questão é que vivemos na graça. Então, temos que parar de julgar o próximo, sabe? Temos que parar de querer menosprezar as pessoas. Sempre estar com um olhar de julgamento. Temos que ter o olhar de Cristo, um olhar de misericórdia. Porque hoje em dia é muito fácil, mano. A gente só quer tacar pedra. A gente esquece que para tirar um cisco do olho dos outros, no nosso tem um desse tamanho e a gente não está nem enxergando. Um argueiro, né? A gente só está vendo o erro do próximo, mas nunca consegue enxergar o nosso. Jesus pagou um alto preço, mano, pela mim e pela tua vida. Ele foi levado como uma ovelha muda ao matadouro. Ele morreu na cruz. Isso não é uma lenda, não é uma historinha da carochinha. Isso não é um livro infantil. Não, amado, ele pagou um preço. Ele morreu na cruz. Só que tem um porém, tem um mais, tem aí um todavia. A Bíblia diz que no terceiro dia ele ressuscitou. No terceiro dia o nosso Senhor ressuscitou. E porque ele ressuscitou, eu e você fomos alcançados por essa graça. A minha pergunta é:
Porque muitos de nós, cristãos, não conseguimos ser reparadores de brecha. Já parou para pensar? Já parou para analisar isso? Por que a gente não consegue? Já parou, pastora, para analisar? Que sempre quando tem um evento, tem algo, as pessoas não conseguem estar? Porque dá trabalho, nele. É cansativo. É estressante. Você muitas das vezes vai ter que abrir mão do teu conforto, do teu passeio com a tua família, de estar no seio da tua casa, no meio da tua parentela. De repente tu se programou para sair com a tua esposa, aí o pastor te liga e ó, tô precisando de você. Caramba, tem uma brecha para me tampar com o pastor. Mas só que ninguém quer viver isso. Você já reparou, pastor? O tanto de porcentagem que o Ministério de Consolidação caiu na igreja. Eu falo no geral, porque dá trabalho. Tem que ligar, tem que acompanhar, tem que caminhar 1 milha, 2 milhas, 3 milhas. E ninguém quer mais ter trabalho, mano. As pessoas querem vir, sentar, receber, vir aqui, pedir o papai e ir embora. Deus pode te dar casa, carro, casa de praia. Deus pode te constituir uma família. Deus pode te fazer um empresário. Amado, Deus tem tudo isso para mim e para a tua vida. Isso tudo é um presente de Deus. Só que você tem que entender que Jesus, Ele não te chamou para você viver essa vida. Jesus te chamou para você morrer. Como assim, André? Morrer? Morrer, querido. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Sabe o que ele está falando? Tu tem que morrer. Para tu seguir aquilo que eu tenho para você, tu tem que morrer todo dia. Morrer um pouquinho para tua vaidade, morrer um pouquinho para o teu eu, morrer um pouquinho para o teu achismo, porque senão nós não vamos conseguir ser reparadores de brecha. Nós não vamos conseguir viver isso, amado. Porque a gente nunca vai ter tempo. A gente sempre vai ter algo para fazer. E colocando isso acima de Deus, acima das coisas do reino. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E aí depois Ele vai te dar, mano, carro, casa, família, dinheiro. E tem que saber também se tu é um bom administrador, né? Senão o papai não vai dar. Abra sua Bíblia comigo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Eu vou adiantar aqui, para a gente ganhar tempo, a partir do versículo 4. O amor, ele é paciente. O amor é benigno. Não é invejoso. Não se vangloria. Não se orgulha. Não se porta com indecência, não busca seus próprios interesses. Parênteses. Tem muita gente dizendo que ama, mas sempre só olha para o amor que condiz a ele, que beneficia a ele. E não é isso que a Bíblia ensina, mano. Ah, eu amo fulano, mas se ele não faz o que eu quero, se ele não faz o que eu gosto, acabou o amor. Então o amor não busca os seus próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal, não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Olha para cá, o amor verdadeiro e genuíno, versículo 7, ele é o que? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor de Cristo para mim e para a tua vida. E eu quero aqui abrir outro parêntese. Tudo suporta. Não é o fato, não é a realidade dessa palavra de dizer que eu tenho que suportar o Assis. Ah, porque é meu irmão em Cristo, eu tenho que suportar. Não, não. É de olhar para ele e dar suporte. É de ajudar. É de ser irmão. É isso que a Bíblia está dizendo. O amor dá suporte. Você consegue entender isso? E
eu sempre falo a mesma coisa aqui, né? E eu gosto muito de falar isso, amado. O amor não é sentimento. Que isso, André? Tá ficando maluco? Não, não tô não, mano. Amor não é sentimento. Sentimento é algo que você sente do teu coração, sabe? Amar não, mano. Amar é uma decisão. Por que você está falando isso, André? Simples, amado. Jesus estava lá no Getsemane. A Bíblia diz que ele estava orando. Deixou Pedro, Tiago e João e foi orar. E qual foi a oração de Jesus? Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Qual era o sentimento de Jesus nessa hora, amado? Abandonar o propósito. Sim ou não? Era o sentimento dele como ser humano, amado. A Bíblia diz que ele era 100% Deus, 100% homem. Então o sentimento que foi gerado no coração de Jesus foi: Pai, para por aqui que eu não aguento mais. Eu já estou vendo tudo que eu vou passar lá. Será que vai valer a pena? Então, amar não é sentimento. Amar é uma decisão. Mas quando Jesus chega na cruz, depois que ele passa por todo o processo da via dolorosa, das chicotadas, das chibatadas, de toda a afronta, de que cuspiram, de que tacaram, sabe, de todo o processo que nós sabemos, quando ele chega na cruz, o que ele fala? Pai, está consumado. Porque lá na cruz, ele decidiu me amar e te amar, para que o propósito do Pai fosse cumprido. O maior reparador de veredas, amado, da face da terra, foi Jesus de Nazaré. Ele veio para reparar todo o mal que havia na humanidade, porque a Bíblia diz que sobre ele estava o pecado do mundo. Foi sobre as pisaduras dele que nós fomos sarados. Esse foi o maior reparador de brechas até hoje, e nunca vai existir outro como esse. Versículo 13. Portanto, agora permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. 1 Coríntios, é o mesmo capítulo, tá? Então, eu quero agora aqui fazer uma comparação, tá, amado? Digo eu, não o Senhor, né? A fé, a esperança e o amor. A fé, o Espírito Santo, porque Ele que habita dentro de você e gera fé no seu coração. A esperança, Cristo, porque Cristo em vós é a esperança da glória. E o amor, amado, é Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho por amor a mim e a você, para que eu e você viéssemos ter direito a uma vida eterna. Quantos querem ter uma vida eterna? Então seja um reparador de brecha. Cumpra o propósito de Deus na tua vida. Viva um evangelho verdadeiro e genuíno. Seja um cristão e não um religioso, amado. Eu não estou falando para você ser perfeito, não, amado, porque perfeito só foi Ele. Todos nós estamos sujeitos a erros. Todos nós erramos e temos que pedir perdão todo dia. Mas a Bíblia diz que é de glória em glória e de fé em fé. Essa é a nossa vida, mano. É como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Sabe quando vai ser dia perfeito? Quando o Pai voltar, quando resplandecer, quando Ele vir buscar a igreja. Aí vai ser dia perfeito, diaconisa Nena, na nossa vida. Amém?
porque a nossa pátria não é aqui. Somos peregrinos, somos estrangeiros, mas temos uma missão, temos um propósito a cumprir nessa terra: pregar as boas novas, anunciar o Evangelho de Cristo, pois há uma vida eterna nos aguardando. Podemos até receber 100 vezes mais, porém nada paga a vida eterna com Cristo. Abra sua Bíblia, João 14:1. Eu tenho 10 minutos, né? Estou enxergando mais nada. 10? João 14, versículo 1. Você está conseguindo entender, amado? O que Deus está falando no teu coração? João vai dizer assim, ó, Jesus vai dizer assim, ó, no Evangelho de João: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu vos for preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. Vós sabeis para onde vou e conheces o caminho. Mas aqui tem um problema, Átila. Só tem um probleminha aqui. Qual é, André? Porque muitos de nós paramos aqui. Muitos de nós nos perdemos aqui, nesse versículo. Porque é aqui que Tomé vai perguntar. Tomé vai falar: Senhor, não sabemos para onde tu vai, e nem onde é, que caminho. Tomé é aquele, né, que pediu para botar, sempre duvidando, nunca crendo de verdade, sempre sendo um religioso. Não, eu tenho que ver para crer. Então, muitos de nós paramos aqui, amado. Ficamos na dúvida. Jesus vai voltar. Pô, será que vai voltar mesmo? Estão falando isso desde quando a minha tataravó era viva. Será que, sabe? Só que muitos estão na igreja, mas não tem um relacionamento, não tem intimidade, não tem uma busca, não tem uma vida de oração, sabe? Não se consagra, não jejua. Então, como você vai ter relacionamento com o Pai, mano? Como você vai ter a convicção da tua fé, que é o firme fundamento do que tu não vê, mas tu crê? Tomé tinha essa variação. Eu só vejo, eu só creio se eu ver. Se eu não ver, eu não creio. Versículo 6. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Continue caminhando, porque Cristo é o caminho. Só Ele é a verdade. Só Ele. Mais ninguém vai te levar ao Pai. Ele é o caminho, a verdade, que vai te dar uma vida eterna com Ele. Esse é o caminho que aponta para a cruz, Cristo. A questão é que muitos querem servir a Cristo, mas não querem mudar de vida. E aí, aqui, aponta para a carta que Paulo escreve aos Romanos, amado. Capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, suplico-vos, pois, irmãos. Sabe, eu não sei como está na tua versão, mas de repente, Paulo está falando: pelo amor de Deus, irmãos, eu não aguento mais falar com vocês. Pelo amor de Deus, eu estou rogando a vocês que vocês apresentem os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por quê? Porque esse é o culto racional, amado. Jesus se apresentou vivo, é santo e agradou ao Pai. É isso que Paulo está falando. Nós temos que ser igual a Cristo nessa terra, amado, para nós conquistarmos o nosso galardão, para nós sermos reparadores de roturas, ou de veredas, ou de brechas, ou melhor, vereda não, de brechas, porque senão nós não vamos conseguir, amado, viver o Evangelho.
pois esse é o culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possas experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos querem viver aqui a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus? Então sacrifique seu corpo, apresente a Ele como um sacrifício vivo. Viva uma vida de santidade na presença de Deus, para que essa promessa se cumpra na tua vida, para que esse propósito se cumpra na minha e na sua vida, para que esse propósito alcance a nossa casa, a nossa parentela, os nossos vizinhos, através do nosso testemunho. Quantos querem viver aqui a vontade de Deus? Não é fácil não, amado. Por isso que muitos desistem no meio do caminho. Isaías 58:11, e eu já vou começar a finalizar. O Senhor te guiará continuamente, todo dia, toda hora, a todo o momento. O Senhor te guiará, te fartará, não vai te faltar nada, até os lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial, cujo as águas nunca fartarão. Nós somos como um jardim, amado, regado por Cristo, que nunca vai nos faltar a água da vida, porque a palavra diz que dentro de nós fluirão rios de águas vivas. De dentro do meu, do teu interior, fluirão rios de águas vivas, ainda que o meu exterior se corrompa, todavia o meu interior se renovará dia após dia, dia após dia, porque a água de Cristo habita em mim e em você. É isso que eu vim falar para você nessa noite. Se posicione, creia, viva uma vida em Cristo, para que Ele possa te usar como reparadores de brecha. Você pode se colocar de pé. Gênesis 35, versículo 6. Assim Jacó chegou à luz. Esta é Betel, que está na terra de Canaã. Ele e todo o povo que estava com ele edificou ali um altar e chamou ao lugar El Betel, porque ali Deus habitava e manifestado a ele quando fugia do seu irmão. Eu não sei, amado, como está a tua vida particular, o que tu tem passado, o que tu tem vivido. De repente você está passando por um momento difícil no seu casamento. De repente você trancou a tua faculdade, está triste por causa disso. De repente você brigou com seu irmão de sangue e isso está te corroendo, te matando por dentro. Sabe, de repente você desonrou os teus pastores e você não consegue verbalizar, pedir perdão, e isso está te matando. Não sei, amado.
Eu sei que a Bíblia diz que foi levantado um altar. E nós estamos diante de um altar. E aquele lugar foi chamado Betel. Eu não sei do que você precisa nessa noite, mas Deus tem um chamado para a tua vida. Deus tem um chamado para a minha vida. Que nós viemos a pregar o Evangelho, a tempo e fora de tempo. Mas para isso precisamos fechar algumas brechas. Pode subir, pastor. E eu queria te convidar, amado. E não fique com vergonha não, amado, porque a gente não está aqui para apontar o pecado de ninguém, como foi pregado. Nós estamos aqui para te abraçar, para te ajudar, para caminhar, sabe? Eu queria te convidar a vir aqui na frente. Se você, sabe, sente a necessidade de restaurar o teu altar, para que Deus continue te usando como reparador de brechas. O ministério vai adorar o Pai. Você se sinta à vontade.